Estamos de volta para o estudo da lição da Escola Sabatina e é uma alegria muito grande ter você aqui conosco mais uma vez. Nós queremos agradecer a você que já se inscreveu nesse canal e eu quero convidar você que está chegando agora pela primeira vez a se inscrever e também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. E hoje está aqui comigo Fernando Lima. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer. Maravilha, maravilhosa. Nós vamos fazer uma oração. Quero convidar você a se unir a nós nessa breve oração que o Fernando Lima vai fazer aqui conosco. Oremos. Querido Deus, Pai que está nos céus, graças damos a Ti, Senhor, pelo tudo que tem proporcionado na nossa vida. Amém. Que o que estudemos aqui, Senhor, possa nos mudar e que possamos, Senhor, refletir ao mundo. Esteja conosco, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Fernando, pela oração. Amigos, estamos na 11ª lição desse trimestre, já no finalzinho, o Evangelho de Marcos. Hoje, terça-feira, dia 10 de setembro, Getsemane. Estamos acompanhando Jesus em sua jornada rumo ao Calvário. Então, você já sabe, ontem o nosso estudo foi a última ceia, quinta-feira à noite, termina aquela cerimônia emblemática, mas também muito significativa, e agora Jesus se dirige com os discípulos para outro lugar. O texto está aqui, ó, Marcos 14, a partir do verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Você não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se retira, Fernando, vai orar de novo, faz o mesmo pedido ao Pai, retorna e encontra os discípulos dormindo. E por 3 vezes isso acontece. Pastor, a gente falou nas outras semanas de controvérsias. Controvérsias, certo. E a Bíblia nos ensina de que se pedirmos com fé, nós seremos atendidos. Eita. Jesus fez um pedido a Deus. Certo. Me explica esse pedido. Foi com fé? Ele foi atendido? Me explica esse pedido. É uma controvérsia? Olha que o Fernando aqui entrou no espírito da lição, em controvérsias. É uma pergunta realmente muito, muito importante, muito significativa. Olha só, o que Jesus está pedindo aqui? Ele diz assim, ó, vou ler para você, Fernando, o texto. Ele disse para aqui o verso 36. Abba, uma expressão carinhosa, que é traduzida aqui para a gente como pai. Tudo te é possível. Passe de mim esse cálice. O pedido dele foi, humanamente falando, Jesus está aqui, o Jesus homem. É lógico, Jesus verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Não era 50% homem, 50% Deus, não. Totalmente homem, totalmente Deus. Só que nesse momento da história, humanamente falando, Jesus olhou para frente e pensou naquilo que ele estaria fazendo na cruz. Na cruz, amigos, Jesus seria colocado nos ombros de Jesus, você entende a linguagem? O peso do pecado de toda a humanidade passada, desde Adão. Então você pega aí, ó, Adão até Jesus, aproximadamente 4.000 anos de história. Pecado de toda a humanidade sobre Jesus. Aqueles que estariam ali presenciando o fato, os pecadores, também sobre Jesus. E o seu e o meu pecado. E o pecado, ele é como uma névoa que impede a gente de enxergar a presença de Deus. Então, Jesus, que nunca se afastou do Pai, começou a pensar, poxa, então vou ter que levar o peso sozinho. E o pecado dessa humanidade toda.
Será que não vai fazer com que eu não veja a presença do Pai? Ô Pai, não tem outro jeito não, porque nós nunca vivemos separados. Se possível, passe de mim esse cálice. Humanamente ele falou isso. Só que depois, Fernando, ele diz assim, mas não seja como eu quero, seja como tu queres. Então a gente pergunta, você perguntou, foi com fé? Claro. O texto ali diz que ele estava em angústia. Ele chega a dizer para os discípulos assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Mas era por causa do pecado, da separação, da dor, do sofrimento, do escárnio, dos maus tratos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas ele diz assim, seja feito conforme tu queres, não como eu quero. Deus respondeu a oração dele. Respondeu. Por que que respondeu? Porque a vontade de Deus foi feita. E qual que era a vontade de Deus? A segunda condicional da oração. Não tem como. Não tem como. O único jeito de resolver o problema da humanidade era Jesus ir para a cruz. E ele foi. Era o plano estabelecido por eles. Então, Jesus seguiu adiante. O Pai não evitou a cruz. Então não respondeu a oração de Jesus? Respondeu, porque Jesus falou assim, não seja como eu quero, mas como tu queres. E a vontade de Deus era a cruz. Então, oração respondida. Mais na frente, avançando na lição, Jesus vai ter com os discípulos. Isso acontece muito, porque eles chamavam Jesus de mestre, então tem uma hierarquia entre eles. Isso acontece também no nosso trabalho. Quando a gente convive muito com o nosso chefe, a gente acaba se tornando até amigo do nosso chefe. E Jesus chega a eles como amigo. Um amigo que está sofrendo, um amigo que está em angústia, um amigo que está precisando, né? De conforto, de companheirismo. Um abraço, sabe? De uma palavra de apoio, né? Eu lembro quando meu pai faleceu, meus amigos fizeram rir, sabe? Me tiraram daquele, por alguns momentos, me tiraram daquele... E Jesus, quando foi atrás disso, dos discípulos... Não encontrou. Estava todo mundo dormindo. Pois é. Qual foi o vacilo deles como amigos de Jesus? O que eles não entenderam? O que eles não captaram naquela hora? Parece que eles estavam fora de sintonia, completamente fora de sintonia. Não estavam enxergando aquilo que estava acontecendo ali. Mas foram 3 oportunidades. 3 oportunidades. O texto da Bíblia diz que eles estavam com os olhos pesados. Permitiram que a canseira física atrapalhasse de viver aquele momento ali com Jesus. Mas a gente vê aqui mais uma vez a importância do companheirismo, né? A importância da amizade, do conforto. E eles não estavam prontos. Mas Jesus, ele não fica ali martirizando eles também. Ele chega a dizer assim, vigiem, estejam preparados. É uma mensagem para a gente, porque nós somos fracos, Fernando, nós somos falhos. E às vezes, quando a gente mais se precisa da gente, a gente falha. Igual eles. Nós não somos diferentes deles. Às vezes, ao nosso redor, tem alguém que está ali, precisando de um conforto, de um companheirismo. A gente está focado no trabalho, a gente está focado em tantas outras coisas e não se atenta àquela necessidade do amigo. Jesus estava ali, precisava de conforto. E os discípulos não estavam prontos. Então, o pensamento para a gente aqui, para finalizar esse momento, Fernando, é o seguinte, você está pronto? Você está pronto? Você está com a verdade de Deus em você. Por que Jesus estava profundamente triste ali? Porque ele estava vendo a rejeição, ele estava vendo a frieza dos seus próprios amigos, que não estavam prontos para lhe dar conforto. Ele estava vendo a sua frieza. A tristeza de Jesus não é porque ele ia sofrer. Ele sabia, ele havia dito assim, vou sofrer, mas 3 dias depois vou ressuscitar. Então isso não era motivo para ele ficar profundamente triste. A tristeza dele era a rejeição dos discípulos, da multidão e de cada um de nós que muitas vezes não damos a ele o lugar que lhe pertence. Obrigado, Fernando, pela companhia. Prazer. Obrigado a você por estar aqui conosco e nós convidamos você para o próximo encontro, o próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.